Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Ainda estamos lendo e meditando nessas ações de graça que Paulo faz no início da sua carta, que vai do versículo 4 até o versículo 9. E lendo e meditando sobre essas ações de graça, eu vi muitas placas de sinalização aqui, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos ao longo de algumas sessões. E me parece que nós precisamos respeitar aqui a velocidade da via. Há coisas importantes aqui nessas ações de graça que nós podemos gastar um pouco de tempo meditando. E hoje eu gostaria de trazer uma contribuição para os irmãos considerarem e meditarem. Versículo 4 e 5 de 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo fala: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Não é um tempo verbal futuro, não é alguma coisa relacionada ao amanhã. Aqui o Espírito Santo está dizendo: isso já aconteceu. Vocês já foram enriquecidos nele. Paulo está dizendo que ele dá graças a Deus a respeito da graça que nos foi dada, porque em tudo nós fomos enriquecidos em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Ele é grato a Deus por isso, porque na obra do Senhor, o Senhor nos entregou toda a riqueza que precisamos em Cristo Jesus. E Ele já nos entregou toda a palavra e conhecimento. Essas duas palavras aqui no grego, palavra que é logos e conhecimento é gnosis. E eu fiquei pensando um pouco, na verdade fiquei lembrando bastante ali de Lucas 10, especificamente o versículo 26, quando Lucas vai contar aquela situação em que um intérprete da lei procurou o Senhor Jesus com o objetivo de prová-lo. E ele pergunta para o Senhor o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor, diante dessa pergunta, ele faz duas perguntas para ele. Lucas 10, 26. Ele pergunta: o que está escrito e como interpretas? Essas duas perguntas, elas são a base de qualquer regra de hermenêutica nossa. O que está escrito e como eu entendo essas coisas. Então, o que está escrito e como interpretas? O que está escrito é o logos, é a palavra. Como interpretas é o gnosis, é o conhecimento. É uma aplicação do que está escrito. É entendermos com profundidade isso. E quase que nós poderíamos fazer sempre esse tipo de exercício quando nós temos experiências de discordarmos das Escrituras, né, e nos aproximarmos mutuamente para sermos ajudados. É falar: o que está escrito, irmão? Você está criticando isso? O que está escrito na palavra do Senhor? E como você interpreta? Esse é um exercício fundamental de hermenêutica bíblica para nós. E nessa manhã eu gostaria de trazer essa contribuição de como eu entendo a dinâmica da fé e como o Senhor nos prova diante da palavra e do conhecimento. Então, se os irmãos puderem abrirem nos Salmos, eu queria pegar emprestado uma expressão muito bonita do Salmo 105, quando o salmista está contando a história de Israel e ele passa pela vida de José. Salmo 105, versículo 16. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Pai, nós queremos entregar esse tempo a Ti, e apesar de mim e a despeito de mim,
nós rogamos pela tua graça e pela bênção do Senhor no nosso meio agora. Que nós não estejamos olhando para o vaso de barro, Senhor, mas que possa haver manifestação dos teus tesouros, do tesouro da tua palavra, do tesouro dos teus conhecimentos, da tua sabedoria que estão escondidos em Cristo Jesus. Por isso, revela-nos mais teu Filho agora. Abre os nossos olhos, esquenta a nossa comunhão. Senhor, traz vigor para a nossa fé. Traz, Senhor, consolo para a nossa esperança, para que nós possamos correr para Ti nessa manhã e sermos edificados juntos. É justo que tenhamos expectativa de que o Senhor nos abençoe, porque a Tua palavra está aberta. Então, muito menos por minha causa e muito mais pela glória da palavra que escrita e revelada pelo Senhor para nós. Consagramos então a Ti esse tempo, rogando a Tua condução em nome do Senhor Jesus. Logos e gnoses, fostes enriquecidos em Cristo Jesus, com toda a palavra e todo o conhecimento. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é sobre sermos enchidos da palavra, do Logos, de termos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. E essa palavra Logos, no Novo Testamento, ela aparece muitas e muitas vezes. Ela talvez seja a maior manifestação das expressões palavra no Novo Testamento, seja essa, Logos. E de muitas formas nós entendemos pela própria palavra do Senhor que isso está relacionado à expressão da vontade de Deus. Então, o Logos, a palavra de Deus, é aquilo que Deus externalizou e deixou registrado na palavra escrita, o Logos escrito, mas também é um registro invariável, imutável, com respeito às sentenças de Deus. O Logos de Deus é alguma coisa que o Senhor preparou e deixou para o seu povo para que nós não venhamos andar confundidos. A palavra escrita, a palavra sentenciada, a palavra dita por Deus, ela é muito importante para nós. O desafio é que, se a gente olhar no Novo Testamento, nós temos Logos de Deus, nós temos Logos do Senhor, né, palavra, nós temos Logos de consolo, nós temos Logos da verdade, nós temos Logos da vida, nós temos Logos de sabedoria, Logos de conhecimento, nós temos palavra do Senhor deixada para nós. E que ninguém se confunda a respeito disso. Porque, da mesma forma, o Novo Testamento vai nos dizer que existem também Logos, não vou falar palavra, mas todas essas citações minhas no grego é Logos. Então tem palavras vãs, palavras fictícias, palavras não compreensíveis, palavras difamadoras, palavras vendidas, palavras de bajulação. Então nós temos que lidar com essas questões. Há muitas palavras, há muitas expressões, e que ninguém seja tão incauto, ninguém seja tão inocente de achar que qualquer pessoa que administra as Escrituras, e ao ler versículos e ao propor qualquer coisa, ele está expressando a legítima palavra de Deus. Então nós vivemos numa época em que a palavra está misturada. É uma palavra que vem com enganos. É uma palavra que vem e ela é vã de várias formas. E como nós, individualmente, podemos nos defender disso? Nós precisamos, individualmente, estarmos cheios do Logos de Deus. Da palavra que não muda. Da palavra e das sentenças de Deus que são inegociáveis. Isso é muito importante. Então, por exemplo, Colossenses 3,16, ali vai dizer: habite ricamente o Logos de Cristo em vocês. Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Hebreus 4,12, que conhecemos tão bem, a Bíblia vai dizer que o Logos de Deus é vivo e eficaz. E o Logos de Deus é mais penetrante que uma espada. Ele corta, ele mostra os pensamentos e propósitos do coração. Então você não duvide disso. A palavra de Deus tem esse poder de mostrar seus pensamentos e seus propósitos. Porque a palavra de Deus, ela vem como essa espada, como uma verdade absoluta. A palavra de Deus tem esse poder de falar: não sou eu, Pablo, ou não é
fulano ou não é ciclano que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Quando você anda por esse caminho, acontece isso. É um caminho de vida ou é um caminho de morte. Paulo ele encoraja Timóteo em 2 Timóteo 2,15, né, falando que um obreiro ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos dominar, conhecer a palavra de Deus. E me parece que existem dois mitos aqui, pelo menos, que eu gostaria de desmistificar para vocês e os irmãos considerem. O primeiro é o mito de que quem estuda a palavra de Deus é ministro da palavra. Que o estudar a palavra de Deus é uma responsabilidade para os mestres ou para aqueles que têm um serviço de ensino na igreja. Nós não podemos concordar com isso em nenhum aspecto. Há um esforço, há um acumular da palavra de Deus que todos nós deveríamos fazer, não há exceção. Todos nós deveríamos estudar a palavra de Deus. Todos nós deveríamos conhecer a palavra de Deus. Todos nós deveríamos manejar bem a palavra de Deus. Essa responsabilidade ninguém pode se furtar. Não é uma responsabilidade do outro. Conhecer a palavra de Deus, dedicar tempo em conhecer a palavra de Deus, é o primeiro passo para uma saúde de fé espiritual. Esse mito precisa cair por terra. Não, eu não estudo a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus é fulano, ciclano. Estudar a palavra de Deus é a resposta da bem-aventurança daquele que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Estudar a palavra de Deus, conhecer os pensamentos de Deus, conhecer a história, como Deus transitou lá no passado, como Deus transita hoje e o que o Senhor tem preparado para o futuro, faz parte de um esforço individual de se debruçar, abrir a Bíblia e estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Você precisa dedicar tempo para estudar a Bíblia. E talvez nós não tenhamos nenhum romance, né? Nós não podemos dourar a pílula, porque estudar pode parecer uma coisa muito seca, e de muitas formas é. Mas nós cremos pela palavra do Senhor que ao habitar ricamente a palavra de Deus nos nossos corações, o Senhor começará a encontrar um depósito, um bom depósito, para usar a expressão que Paulo usa para Timóteo, para que o Espírito Santo tenha material, informação para falar ao meu coração. Quanto menos eu tiver de palavra de Deus, menos material o Espírito Santo tem para trabalhar na minha mente e no meu coração. Quanto mais eu conhecer as Escrituras, e, de novo, eu estou dizendo do aspecto mais técnico possível. Comprar um bom livro de estudo panorâmico da Bíblia. As nossas crianças agora na salinha estão decorando os livros da Bíblia, e não é assim nós começamos? São 66 livros, 39 no Velho Testamento. Né? E a gente começa, Mateus, Marcos, Lucas, Daniel começa a cantar essas músicas. E isso é o quê? É trazer informação e conhecimento para nós. Então eu falo assim, irmãos, o que fala o livro de Obadias? Primeiro, o desafio nosso agora seria assim, irmãos, vamos abrir no livro de Obadias. Nós já gastaríamos um tempo razoável para achar esse livro, porque esse livro só tem um capítulo. Porque tem uns livros que a gente não sabe direito onde está, né? Mas, sei lá, Zacarias, tem um monte de capítulo, você acha lá, né? Mas Obadias, o que diz Obadias? O Senhor levantou esse profeta para falar o quê? Em que contexto, em que época? Isso é logos. É estudar. É sentar e estudar. Aí nós fazemos essa confusão. Nós estamos lendo porque eles separaram os livros históricos, né, no Velho Testamento, aí nós vamos ler crônicas, né, Reis, Samuel, Reis, crônicas, aí nós lemos Esdras e Neemias. E muitas vezes nós nem sabemos que esses dois livros históricos já são do período pós-exílico de Jerusalém. Pós-exílico? Você sabe o que são os profetas pós-exílicos? Os profetas pré-exílicos? E quanto menos logos nós tivermos, quanto menos tempo meditando, estudando a palavra de Deus nós tivermos, mais susceptíveis nós seremos aos enganos. É por isso que Atos 17:11, quando fala dos bereanos, é uma boa referência para nós. E nós lemos errado os bereanos ali, porque nós sempre lemos que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras se as coisas de fato eram assim. Aí nós quase levamos isso para um pessoal cri-cri, né? Não,
Deixa eu ver se você está falando verdade. Não é isso que é o testemunho de Lucas. Sabe por que Lucas está falando que os bereanos eram mais nobres? Porque com avidez eles receberam a palavra de Deus, Logos. Com avidez eles receberam o Logos de Deus e todos os dias eles conferiam. Eles tinham um prazer, eles tinham um desejo. Não é pela tradição dos homens, não é pela tradição da igreja, não é pela tradição das coisas, não é pelo que as pessoas falam, é pela palavra de Deus, o que o Logos de Deus diz. Amar a palavra de Deus, ser inegociável no nosso cotidiano um tempo para estudar a palavra de Deus, meditar nela, guardá-la, memorizá-la, trazê-la para o nosso cotidiano. E esse é o segundo mito que eu gostaria de convidar os irmãos a desmistificarem. Nós vivemos numa época que nós somos cercados de muitas formas pela palavra de Deus. Nós ouvimos irmãos falando, nós escutamos YouTube, cercamos de vídeos e mensagem de WhatsApp e versículo, e não é que isso é ruim, mas isso não consegue contemplar um devocional e uma mente sadia que precisa tirar tempo a sós com Deus para meditar na palavra de Deus. Não é substituto. Não é substituto. Você e eu precisamos tirar tempo regularmente, todos os dias, porque ele é o nosso alimento. Ao permitir um depósito do conhecimento da palavra de Deus no nosso coração, que o Espírito Santo tem material para falar conosco. Quanto mais habitar ricamente em meu coração a palavra de Cristo, mais eu estarei habilitado para a obra dele. Manejar bem a palavra da verdade. Em João 17:17, quando o Senhor Jesus, orando ao Pai, fala: santifica-os na verdade, o teu Logos é a verdade. O que o Senhor está dizendo? É que é inegociável, irmãos, e o Senhor precisa aumentar a nossa fé. É que a minha vida é santificada. E eu tenho acesso às verdades de Deus por meio daquilo que Ele revelou nas suas santas Escrituras. Não tratemos a Bíblia Sagrada como qualquer coisa. Nós precisaríamos e nós precisamos aumentar nosso desejo de conhecer o Senhor. E isso eu não posso depender da minha esposa, eu não posso depender do meu marido, eu não posso depender dos irmãos. Eu preciso desenvolver a capacidade de meditar na palavra de Deus, de estar o dia todo meditando nisso, trazer algum versículo, um salmo, um mandamento, uma promessa. Como que eu me relaciono com isso? Essa sinapse, essa forma da nossa mente trabalhar é completamente diferente de uma ministração como essa que eu estou fazendo agora. Eu estou trazendo alguns insights, né? Você pode dizer assim, eu estou trazendo algumas provocações para vocês, mas a mudança, aquilo que é acumulado no seu coração, não se dá em conferência, em preletor, em pregação de púlpito. Isso podem ser instrumentos. O que dá é quando você traz isso e acolhe no seu coração. Tiago 1:20. Então, abrindo mão de toda a maldade, dolo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra é poderosa para salvar as vossas almas. Acolhei o Logos de Deus. Traz essa palavra para a sua realidade. Não é uma coisa distante. Meditar na palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, é um exercício da nossa mente de não abandonar esse Logos, de não abandonar o que Deus expressou, o que Deus falou. Você está triste? Leia os Salmos, busque na palavra do Senhor aquilo que te dá esperança. Traga à sua memória as palavras do Senhor. Você está alegre? Cante louvores, busque ao Senhor, louve ao Senhor. Mas isso não se dá numa esfera do eu acho. Isso se dá numa esfera do eu creio. Eu creio na palavra de Deus registrada pelo poder do Espírito Santo. E nós não temos tempo, mas, claro, uma das formas que a nossa Escritura não conseguiu traduzir o Logos, porque parecia ser até alguma coisa muito rasa, na minha versão aqui traduz como verbo, que é o próprio Senhor Jesus. Então, João 1:1, no princípio era o Logos, né? O princípio era o verbo, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. João 1:14, e o Logos se fez carne, ele habitou entre os homens.
E 1 João 1,1, João continua dando esse testemunho na sua carta. O que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao logos da vida, ao verbo da vida. E nós temos Apocalipse 19:13, uma das visões mais impressionantes, um logos que tem que se transformar em gnoses para nós, é essa visão do nosso Senhor Jesus descendo do céu, tomando posse das nações. Essa visão que João vê do Senhor Jesus num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no versículo 13 fala que ele está vestido de um manto tinto e o seu nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Amados irmãos, o Logos de Deus é Jesus Cristo. A palavra encarnada. Queremos entender o que Deus quer expressar? É uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos dialogar com essas coisas. O Senhor Jesus pergunta, o que está escrito? E nós, não sei. Eu não sei o que está escrito, mas eu tenho um monte de ideias a respeito desse assunto. Não ajuda. Atrapalha a comunidade dos irmãos, atrapalha o mover do Espírito Santo. Porque o que nós trazemos é a nossa própria experiência, é o que nós ouvimos alguém falar e nós não sabemos direito de onde foi. A primeira pergunta é, o que está escrito, irmão? Como que nós administramos e acumulamos esse logos? Não é isso que acontece com o Senhor Jesus? Para que não aconteça isso conosco, na tentação, Satanás fala, está escrito. Satanás, ele distorce o logos de Deus, tentando enganar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, está escrito, mas também está escrito. Isso é uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos, de uma forma rica, viva e eficaz, a vontade de Deus para nós aqui. Debruce-se em estudá-la, em amá-la, em guardá-la. Eu sei que na primeira reunião sobre casamento aconteceu esse exercício, né? Samuel trouxe vários textos sobre casamento. E talvez alguém possa achar assim, maçante, eu achei que o cara ia me dar umas dicas de comprar buquê de flores e fazer um restaurante, mas se você acolher no seu coração a palavra de Deus, Senhor, o que o Senhor diz sobre casamento na tua palavra, o que o Senhor diz sobre qualquer coisa, eu quero que a tua palavra habite ricamente em meu coração. Aqui Paulo está agradecendo a Deus, porque Deus já nos deu em Cristo Jesus todo o logos que precisamos. Não há pegadinha de Deus para nós e não há cilada do Senhor para nós de deixar coisas fundamentais fora dessa revelação. É assim que cremos, irmãos, e é assim que nós nos aproximamos de Deus. A fé já foi nos entregue uma vez por todas. Tudo que precisamos para ter uma vida de plenitude já nos foi revelada. Então cabe a nós amarmos e recebermos essa palavra, acolhê-la com mansidão. E aí nós temos a segunda palavra, que é gnosis, conhecimento. Já é um segundo passo, é um logos aplicado, é entender. Por quê? Porque as Escrituras, como tantas vezes já convidamos os irmãos a meditar, ele não é alguma coisa linear. Aqui as Escrituras estão cheias de informações, algumas coisas já aconteceram e não acontecem mais, algumas coisas ainda não aconteceram, então nós gostamos de dar esse exemplo, Falou assim, estou lendo na Bíblia aqui que o homem andava nu, vestido da glória de Deus, comendo do jardim. Por que isso não acontece mais? Nenhum de nós tem dificuldade de responder isso. Falou, não, você tem que continuar lendo o texto. Você tem que continuar lendo a história. O homem pecou e alguma coisa aconteceu e o Senhor respondeu a isso. Alguém pode pegar alguns textos relacionados à eternidade e agora falar assim, mas está falando que não haverá choro? Cadê? Todo mundo está chorando, Não haverá morte, a pessoa está morrendo. Não, essas coisas ainda hão de acontecer. Apocalipse 1 não fala isso? João, anota as coisas que eram, que são e as que hão de acontecer. Então, nas Escrituras, nós lemos coisas que já foram, nós lemos coisas que ainda hão de acontecer, nós lemos coisas de alianças passadas, que nós temos que perguntar ao Senhor o que está escrito e como nós interpretamos isso. E nós temos história, nós temos profecia, nós temos doutrina, nós temos várias situações aqui e nós precisamos manejar bem essa palavra. Sem conhecermos o Logos, nós não chegaremos no conhecimento
Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, melhor será meu entendimento sobre os assuntos, porque eu vou conseguir conectar os textos. E eu não vou recortar e criar uma doutrina baseado num texto único. Nas Escrituras, nós precisamos da confirmação de 2 ou 3 testemunhas para que toda palavra seja estabelecida. Então, a palavra de Deus jamais pode se contradizer. Se eu não estou entendendo, com absoluta certeza, a falha está em mim, não está nas Escrituras. E nós precisamos pacientemente aguardar do Senhor para que Ele nos dê conhecimento. Gnoses. Essa palavra gnoses, Paulo usa ela 3 vezes em 1 Coríntios 8. Na minha versão aqui da Revista Atualizada, ela é traduzida como saber. Até tem essa expressão, você, irmão, que é dotado de saber. Quando Paulo vai mencionar essa palavra gnoses, em Coríntios 13, sobre o amor, na minha versão eles já traduziram ela como ciência, mas é a mesma palavra. Ainda que eu tivesse toda a ciência, conhecesse todos os mistérios, essa palavra ciência, gnoses, no versículo 8, me parece, lá no mais de Coríntios 13, quando ele vai falar que todas as coisas passarão, menos o amor, e ele fala assim, a ciência passará, gnoses passará, o conhecimento passará. A forma como compreendemos as coisas, o que está muito relacionado à sabedoria humana, está muito relacionado ao entendimento humano, a ciência passará. E tem uma outra expressão que também é usada em gnoses, mas na minha versão aí eu queria convidar os irmãos para juntarem essas peças. Está lá em 1 Pedro 3,7, quando Pedro fala e orienta os maridos a viver a vida comum do lar com discernimento. E essa palavra no original é com gnoses. Então nós entendemos que essa palavra, gnoses, é um segundo passo, é uma evolução do logos. Eu tenho a informação e essa informação se transformou em discernimento, em conhecimento, em ciência e sabedoria. Eu consigo entender então a palavra e a vontade de Deus e eu consigo aplicar isso nas minhas realidades. Eu consigo responder às situações com isso. Então, Paulo de novo, tá, irmãos? Ele está falando, irmãos, olha que bênção. Todo logos e todo conhecimento já nos foi dado. E aí, os irmãos se arrumem na cadeira. Arruma a cadeira aí, Renato, porque agora que eu vou começar a mensagem, porque não é isso que eu gostaria de encorajar os irmãos. Nós temos logos e gnoses. O Senhor, Ele nos dá isso. Mas ele tem um outro objetivo. Não só com a informação e com o conhecimento. É que quando eu tenho a informação e o conhecimento, então eu estou preparado para experimentar uma nova realidade espiritual que nas Escrituras, principalmente Paulo, chama de epignosis. Na minha versão, a maioria das vezes que aparece essa expressão é traduzida como pleno conhecimento. Epi é uma preposição grega que ela é usada de muitas formas. Mas uma das formas que o epi é usado no grego é dando uma ideia de sobreposição, alguma coisa que está acima. Então, epígrafe, é uma escrita acima das outras. Epitáfio é alguma coisa escrita em cima de um túmulo. Episcopos é uma visão, uma supervisão, alguma coisa que é vista de cima. E Paulo e o grego usam uma outra palavra, epignosis. É muito bonito perceber que Paulo ele ora ao Senhor com respeito aos seus irmãos, pedindo por epignosis. Se os irmãos olharem em Efésios 1,17, Filipenses 1,9, Colossenses 1,9, esses 3 textos é Paulo falando, eu estou diante de Deus orando a vosso respeito, para que vocês tenham pleno conhecimento. Pleno conhecimento. É pegar o logos, é pegar o gnoses e permitir que o Espírito Santo transforme isso em pleno conhecimento. Efésios 1,17, Espírito de sabedoria e revelação, para que vocês possam ter pleno conhecimento de Deus. Filipenses 1,9, faço diante de Deus esta oração a vosso respeito, para que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento. E temos Colossenses 1,9, quando Paulo fala também, desde que ouvimos falar a respeito de vós outros, nós não cessamos de orar a Deus para que transbordeis
do pleno conhecimento da sua verdade. E o meu encorajamento para vocês é que todos nós tenhamos essa experiência de pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento da vida. Agora, como nós alcançamos isso? Então, nós não podemos parar no logos e no gnoses. Nós não podemos parar apenas na letra, no conhecimento acadêmico, no conhecimento duro da palavra e da letra, de decorarmos a Bíblia toda como se isso pudesse nos salvar. Nós não podemos parar nisso. E nós também não podemos ser doutores da ciência e do saber se nós não aplicarmos isso numa resposta ao Senhor, que essa resposta de fé, diante das provações, geram em nós epignoses. A palavra revelada, a palavra com plenitude, é uma informação que eu tinha, que diante das minhas situações eu não abri mão dela, e isso então transformou minha vida, e então eu adentrei numa experiência de plenitude de conhecimento. Então, por exemplo, se os irmãos abrirem comigo em 2 Pedro, capítulo 1, olha a listinha aqui, não parece ser muito simples para nós isso. Pedro vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 2, ele vai falar: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa expressão aqui, epignosis, não é só informação e não é só sabedoria. É uma realidade de plenitude. E aí, versículo 3, ele fala: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos foi doado todas as coisas que conduzem à epignosis, a um conhecimento completo, a uma realidade de informação. Não uma informação na esfera da mente, uma informação e uma verdade que transcende nosso corpo e nosso homem, nossa alma, e isso é gravado no nosso homem interior. Já nos foi dado. É por isso que Paulo, no versículo 4 de 1 Coríntios 1, ele agradece a Deus. Por quê? Porque em Cristo todas as coisas já nos foram dadas. E Pedro confirma isso aqui. Mas a encrenca, ela vem. Por que nós não experimentamos plenitude de conhecimento? Por que nós não andamos em novidade de vida? Por que a nossa experiência cristã ela se afasta dessa realidade de uma pessoa que consegue lidar com essas informações e responder de uma forma muito digna, numa fé vigorosa, vibrante, verdadeira em Cristo Jesus? Então, olha só, no versículo 4, Pedro continua falando: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, gnoses, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no epignoses de nosso Senhor Jesus Cristo. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os irmãos percebem? Percebem porque para nós tem sido tão difícil essa caminhada cristã? Porque Pedro fala assim: já nos foi doado em Cristo Jesus todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O Logos e o Gnose de Deus já nos foram dados. Agora, você precisa associar a sua diligência, a sua virtude, a sua perseverança, o seu autocontrole. Você precisa associar essas, o conhecimento. Você precisa associar essas coisas, o amor fraternal, aqui Filadélfia, e você precisa associar o ágape, o amor a Deus. Você tem que associar todas essas coisas, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, eu posso garantir para vocês, vocês não serão infrutuosos
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos o Logos, nós temos a palavra, nós recitamos textos bíblicos, nós falamos para os outros vários textos, nós temos gnose, nós podemos começar a conversar aqui e falar sobre todos os caminhos possíveis de Apocalipse, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, milenista, nós podemos falar do tulip, do calvinismo, nós podemos ser ótimos seminaristas e conhecer muita coisa. Mas o Senhor fala, não, é muito mais do que isso, vida cristã. E de novo, eu não estou falando que essas coisas elas são ruins, mas elas são insuficientes. Nós precisamos que essas coisas sejam aplicadas nos nossos processos de fé para que produza em nós uma realidade espiritual. Pedro está falando, se você para, e não é impressionante isso? A primeira coisa da lista que Pedro coloca, diligência. Seja diligente. Você quer experimentar as coisas profundas de Deus, tendo consciência que você está num mundo hostil a Deus, de uma profunda batalha espiritual, e você não quer ser diligente? Você espera experimentar as coisas do Senhor, administrando o tempo que você administra dessa forma? Se você não associar com a diligência, esquece. O que está para frente você não vai dar conta. E eu queria muito encorajar os irmãos fazendo essa abordagem aqui, porque a nossa história, a nossa experiência de pleno conhecimento, ele se dá como uma resposta das coisas que Deus já nos deu em primeiro lugar. O Senhor nos dá a sua palavra e o Senhor nos dá conhecimento para entender a vontade dele. Mas depois disso, o Senhor prova a nossa fé. Para que nós então rompamos com a lógica e a teoria humana e adentremos numa experiência espiritual que se dá pela fé. Porque o Senhor já falou, o meu justo vive pela fé. Não é arrazoando que você vai conseguir adentrar nas minhas experiências. É quando você tem essa coragem de falar, eu não quero, eu não sinto, mas eu sei. Eu sei porque o Logos e o Gnose de Deus já me foi dado. E eu sei qual é a vontade de Deus nessa situação. Então, Tiago, ele na continuação desse texto, né, Tiago 1:20, no versículo 21, ele fala assim, irmãos, por isso eu queria pedir muito para vocês, para que vocês não sejam apenas ouvintes do Logos. Que vocês não sejam ouvintes da palavra apenas. Se vocês forem apenas ouvintes da palavra e não praticantes, vocês estão enganando a vocês mesmos. Por quê? Porque nós podemos saber a palavra de Deus, conhecemos o Logos, mas se eu não ponho isso em prática, eu estou me enganando. Eu não posso adentrar no pleno conhecimento de Deus. Eu não vou transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Essa realidade do pleno conhecimento de Deus se dá num coração que obedece pela fé. E nesse momento da obediência pela fé é onde nós muitas e muitas vezes desistimos. Então Tiago ele fala, não faça isso. E na continuação do texto, no capítulo 2, ele dá o exemplo de Abraão e Raabe. Nós não poderíamos fazer essa aplicação com Abraão e Raabe? Abraão recebeu revelação. Abraão ouviu do Senhor. Ele sabia a vontade de Deus. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu que Deus faria dele, né, uma grande nação. Isso tudo é Logos e Gnoses. Mas nós chegamos em Gênesis 22. Quando o Senhor fala agora, Abraão, sacrifica seu filho para mim no altar. Se Abraão ele não tivesse obedecido ao Senhor, nós não sabemos cenas dos próximos capítulos, como o Senhor administraria isso. Mas chegou um dia que o Logos e o Gnose de Abraão precisaram ser provados. Ele creu no Senhor. Hebreus vai dizer que ele cria que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Ele andou pela fé. E de novo, lembra, irmãos? Isaque significa gozo, alegria, riso. É como se o Senhor falasse assim, isso que te alegra, você precisa abandonar, porque eu preciso ser o seu maior riso, a sua maior alegria. Eu preciso ser. Então, é só no final de Gênesis 22, quando o Senhor então prova o coração de Abraão e ele é aprovado,
que ele experimenta essa epignose. Ou os irmãos acham que esse pleno conhecimento de Abraão não se dá quando a fé dele foi provada e ele se mostrou um obreiro aprovado. É a mesma coisa com Raabe, Josué 2. Josué 2. Lembra quando os espiões chegaram na terra? Raabe fala para eles assim: temos ouvido acerca das coisas que o Deus de vocês tem feito. Isso é Logos. E eu sei que ele é o único Deus. Isso é gnose. Por isso, eu quero ser salvo por o Deus de vocês. Pois é, Raabe, mas se você fizer isso, você está correndo risco de vida. Eu sei. Eu estou disposta a correr o risco de vida, porque eu creio nesse Deus. Não, mas você vai nos esconder? E se os guardas nos encontrarem, você vai morrer junto com a gente. Eu vou morrer porque eu creio nesse Deus. E essa experiência de Raabe é epignose. Ela experimentou um pleno conhecimento, porque ela poderia ver se faz sentido. Não, eu ouvi dizer que o Deus de vocês é poderoso. E eu sei que ele é o único Deus, mas eu não vou fazer nada a respeito disso. Talvez seja o que o Mateus nos ajudou nessa manhã. Não, eu sei que Jesus é o Senhor da terra e céu. Ah, é? Então por que você não faz o que eu mando? Então a gente tem a informação, mas ela não é uma realidade. Ela não se transforma numa revelação de fato. Onde nós nos abandonamos e falamos: Senhor, tenho vontade nenhuma de fazer isso, mas eu sei a tua vontade e eu pela fé vou adentrar nela. E quando nós fazemos isso, o Senhor explode uma revelação que muda quem somos. Jeová Jirê é uma realidade que só Abraão ouviu e viu Deus quando ele ofereceu seu filho no altar. Eu sou o Deus que te provê. Só se dá essa realidade, esse pleno conhecimento, quando você tem essa coragem. Eu fico imaginando Raabe ali, porque todos os muros de Jericó caíram. Todos os habitantes de Jericó morreram, menos a casa de Raabe. Ela olhou para trás e falou assim: era isso. Mas eu sempre soube disso. Eu corri risco de vida porque eu cria que Jeová é o único Deus. Mas não é uma teoria, é por isso que Tiago vai dizer: fé sem obras é morta. O seu conhecimento, sem ser aplicado na sua aprovação, não vale de nada. É por isso que Tiago vai dizer: irmãos, não se engane, não seja um ouvinte da palavra, seja praticante da palavra. O que a palavra de Deus me diz com respeito à educação de filhos? Ô Senhor, me ajuda a ser praticante disso. O que o Senhor diz a respeito de finanças? Senhor, me ajuda a ser praticante disso e não saber de cor e decorar essas coisas. Como já mencionamos tantas vezes ali, né, a experiência lá no início de Mateus. A diferença básica dos magos e dos fariseus, intérpretes da lei com Herodes. Né? Herodes chama os intérpretes da lei, os fariseus, e fala assim: me fala na escritura de vocês aí, onde vai nascer o rei de vocês? Ué, essa pergunta é fácil demais, rei. Está na Bíblia, lá em Belém. Está tudo na Bíblia, a gente fala referência, verso, mas eles viram o Senhor? Não, porque os magos que foram ver o Senhor, eles transcenderam a palavra, eles olharam para o céu, procuraram um sinal de Deus, viram a estrela e foram no Senhor. Está em toda a diferença. Uma pessoa que pega a palavra e o conhecimento e coloca diante do Senhor para olhar o Senhor nessa informação, do que a pessoa que reduz a sua experiência com Deus a apenas conhecimento. Quando nós reduzimos a nossa experiência com Deus a apenas o conhecimento, nós não encontraremos Jesus Cristo. Saberemos os textos, discutiremos informações, mas não é o caminho de pleno conhecimento que nos leva a uma realidade espiritual. E aí nós temos aqui o texto que lemos aqui dos Salmos, e eu queria terminar com esse encorajamento para vocês. Porque aqui José também começa a falar de um ponto que eu acho que é fundamental para nós. Ali o salmista fala: o Senhor Deus, ele trouxe fome e ele tirou o pão. Ele fez isso. Deus fez isso. E me parece que as nossas crises de fé geralmente são nessa direção. É que o Senhor Deus permite que passemos fome.
Ele tira as coisas que a nossa alma deseja. E o escritor dos Salmos aqui está dizendo, mas Deus fez isso, Deus prendeu José em grilhões, prendeu ele em ferros, até que ele tenha sido provado pela palavra do Senhor. Né? Tê-lo provado a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida que todo logos que nós acumulamos e todo conhecimento que nós acumulamos são preparativos que o Senhor nos dá para que no dia que Ele permita que o pão seja tirado, nós não duvidemos e quando a palavra de Deus nos provar, nós sejamos aprovados. José não foi nada rápido, né, irmãos? Nada rápido. Porque José, também acontece isso com ele, né? A história de José começa com ele falando dos sonhos que ele teve. Essa é a informação que ele tinha. Né? E os irmãos, o pai, todo mundo sabia que ele estava falando é deles. Só depois que ele já estava lá no Egito, o nome dele já tinha sido mudado. Zafenate Paneia, já tinha tido filhos, casado com a não sei quem de On lá, e uma vida bem acomodada no Egito. Só depois ali, quando os seus irmãos vêm para pegar mantimentos, e ele os reconhece, mas eles não o reconhecem. E a Bíblia fala que quando a primeira coisa que acontece, eles se aproximam de José para pedir os mantimentos, eles chegam e se dobram e se prostram diante do governador do Egito. E a Bíblia fala, José lembrou dos sonhos que ele teve. Ele lembrou dos sonhos que ele teve. A informação, ele já tinha até esquecido dela. Ele tinha aquele logos. Ele viu e ele falou, está acontecendo aquilo que há anos atrás o Senhor falou. Mas ele ainda não se quebrou. Ele ainda ficou um bom tempo sem perdoar. Sem entender que o Senhor queria provar seu coração. Sem entender que foi o Senhor que tirou o pão. Foi o Senhor que tirou as coisas dele. Foi o Senhor que permitiu ele ser levado como escravo. Até chegarmos, né, em Gênesis, lá no final de Gênesis, quando ele... É tão bonita essa expressão, né? José, já não podendo se conter. Ele manda todos saírem do salão e ele então se declara aos seus irmãos. Ele chora com seus irmãos. E ele fala, eu não sou Zafenate Paneia, não, pessoal. Eu fico imaginando que ele devia estar com aquelas roupas de faraó, né, todo decorado, todo com aquelas túnicas. Ele deve ter tirado todas essas coisas e percebeu que a identidade dele não era definida por essas coisas. E ele fala, eu sou José, irmão de vocês. E hoje eu consigo entender que não foi vocês que me jogaram naquela cisterna. Foi Deus. Deus me mandou adiante de vocês. Deus me preparou. Aí, o que José tem? Pleno conhecimento da história. Ele tem epignosis, ele consegue entender o plano de Deus. Ele se submete à vontade de Deus e essa vontade de Deus transforma ele e transforma seus irmãos. O Senhor, ele tem esses mecanismos de provar a nossa informação e o nosso conhecimento. E ele faz isso para que nós adentremos no seu pleno conhecimento. Esse é um exercício de fé que nós temos. Porque quando nós nos sentimos famintos, é porque alguma coisa que nos alimenta, alguma coisa que nos sustenta, nos foi tirado. Quando o Senhor tira o pão de nós, quando o Senhor tira aquilo que mata a fome da nossa alma, muitas vezes nós então nos revoltamos contra Deus e nós buscamos em outras direções sustento. E então, quando a palavra de Deus nos prova, nós somos reprovados. Porque quando Deus fala assim, mas você não entendeu que tudo que você precisa está em mim? Você não entendeu que eu sou a resposta para as suas angústias? Você não entendeu que o seu tempo nessa terra é de peregrinação? Que tudo é passageiro? Então, eu não estou entendendo por que a sua fé está desfalecendo. Então, quando nós fazemos esse caminho de estarmos aos pés do Senhor, e pela fé perseveramos, e pela fé permanecemos firmes na palavra dele, eu acho que o Senhor, ele termina, pronto. Nesse aspecto e nessa situação, eu já provei seu coração e você foi aprovado.
É assim que eu leio Tiago também, começo do capítulo 1 de Tiago. Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Como é que é, Tiago? Vou explicar para vocês. É que quando o Senhor tira o pão da gente, Ele quer mostrar para a gente que o pão que nós estamos tentando comer para nos alimentar, ele é vão. E Ele quer nos dar do seu próprio pão. Então, se você perseverar na provação, você vai sair dela perfeito. Você vai sair dela melhorado, santificado. Você vai crescer em pleno conhecimento de Deus. Até mesmo, porque nós precisamos dizer isso, que o pleno conhecimento não é uma medida que nós vamos chegar em algum momento aqui, todos nós juntos. Nós vamos chegar lá na eternidade, ou em outro momento, mas Efésios 4,17. Até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que cheguemos. E nós vamos crescendo no pleno conhecimento, à medida que nós andamos pela fé e devolvemos e respondemos ao Senhor as nossas angústias. Irmãos, quando o Senhor tira o pão de nós, não escolha o caminho só do logos e do gnoses, porque nós vamos nos tornar as piores pessoas que podemos ser. Nós vamos ser pessoas falsas, hipócritas. Nós vamos ser contradições ambulantes. Sabe por quê? Porque nós sabemos a verdade, falamos a verdade, pregamos a verdade, mas não vivemos a verdade. Mateus 23:3, essa palavra que o Senhor fala lá com respeito aos fariseus. Olha, ele fala para o povo que estava ouvindo ele, lembram? Tudo que eles falam, façam. Mas não imitem as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Nós falamos que Deus é amor, nós falamos que Ele é refúgio, nós falamos que Ele é fortaleza, nós falamos que o nosso sustento vem dEle. Ah, é? Até segunda-feira. Porque quando vem a prova da nossa fé, nós já nos desesperamos e buscamos em outras situações fortaleza, refúgio, descanso. Aí o Senhor vai falar assim, bem pessoal, sabe o que o Pablo está dizendo? Ouça com atenção. Ouça com atenção, porque ele está falando alguma coisa bíblica. Mas não se aproxima muito dele e não imite a vida dele. Porque ele fala, mas não faz. E é por isso que em Mateus 23 o Senhor fala várias vezes hipócritas. Hipócritas. Vocês colocaram uma máscara. Vocês acham que isso me contenta e me satisfaz. Um outro perigo da gnose em nós, que está em 1 Coríntios 8:1, é que Paulo fala, cuidado, o conhecimento ensoberbece. O que edifica é o amor. Então, olha só, nós temos o logos, nós temos a gnoses. Aí o Senhor nos manda provas para que a gente seja aprovado e experimentemos um pleno conhecimento dele. Nós recusamos, nós recuamos, nós não queremos problema, nós não queremos confusão. O que nós temos então por herança? Nós temos a falsidade e a soberba. Por quê? Porque eu sei falar da Bíblia, eu sei explicar, eu sei falar de temas que as pessoas polêmicos, eu sei falar de palavras proféticas, eu sei explicar para você Romanos, eu sei, pois é, isso trouxe para você apenas soberba. E quando você tem que lidar com os outros, as pessoas são absolutamente impactadas por uma pessoa que se contentou com o conhecimento e não com o pleno conhecimento. Cuidado com a soberba. Talvez seja o que Paulo também diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,7, com respeito às mulheres. Na minha versão, mulherinhas. Parece que ali algumas versões falam de mulheres de pequena estatura, mulherinhas. Outras versões, como a Corrigida Fiel, falam mulheres nécias. Mas o princípio das mulheres nécias aqui, eu acho que aplica para todos nós. Paulo fala, Timóteo, existem algumas pessoas que são conduzidas por vários pecados, sobrecarregadas de paixões, que até entendem as coisas, aprendem sempre, mas jamais podem chegar no pleno conhecimento da verdade. É porque paixões da terra e pecados nos impedem de adentrar no pleno conhecimento de Deus. Porque para que eu entre no pleno conhecimento de Deus, eu vou ter que abrir mão do pão da terra
e esperar nele o pão de Deus. Aquilo que Deus deseja tirar, eu preciso me submeter. E para nós é muito difícil isso. E Paulo fala para Timóteo, as pessoas que andam conduzidas por essas paixões e sobrecarregadas de pecado, elas vão em estudo, elas vão em palestra, conferência, elas decoram a Bíblia, mas elas não podem adentrar no pleno conhecimento de Deus. Hebreus 10, 26 e 2 Pedro 2, 20, nós também temos essa crítica dura de pessoas que, após terem sido libertas da contaminação do mundo, por causa do pleno conhecimento de Deus, voltam para o mundo. Hebreus 10, 26 fala assim, o que nós vamos fazer? Se depois que você experimentou o pleno conhecimento de Deus, você recua, já não há sacrifício para ser oferecido. Então, irmãos, nós também descobrimos que pleno conhecimento de Deus não é um status, não é um lugar que eu alcanço e ninguém me toma. Não é uma situação que eu alcancei e peguei para mim e isso virou um prêmio na minha estante. O pleno conhecimento de Deus é um estado de espírito, de um coração que se recusa a abandonar o Senhor. Hebreus e Pedro vão dizer que tem pessoas que tiveram experiências de pleno conhecimento, de realidade da palavra, de viverem uma vida vitoriosa e recuaram. E perderam essas coisas. Pedro, muito duro, Pedro fala, era melhor ele nem ter entendido essas coisas. A situação dele agora é pior ainda. Porque Deus abriu seus olhos, ele experimentou e desfrutou dos tesouros do rei e ele preferiu voltar a comer as coisas imundas dessa terra. Por falar em fome, por falar em falta de pão, os irmãos lembram da parábola dos 2 filhos perdidos de Lucas 15? Que nós temos um dos filhos que é o filho pródigo, que nós chamamos. Fome. Eu preciso voltar. E eu tenho isso para mim, que a casa do Pai é como é o Logos de Deus. É as sentenças de Deus, porque Deus não muda. E nós temos essa dificuldade, e quanto mais rápido o Senhor abrir nossos olhos, mais humildes seremos, porque Deus não fará concessões. Não há acepção de pessoas diante de Deus, irmãos e irmãs. Todos nós compareceremos perante Ele. E a casa, ela é inegociável, ela é um testemunho do Senhor, é o Logos dele que se estabelece. Quando o Senhor estabelece as suas palavras, como Eclesiastes fala, são pregos muito bem fixos. Deus estabeleceu o seu testemunho e ele não vai abrir mão dele por causa de ninguém. Esse filho pródigo, com fome, ele lembra da palavra de Deus. Ele sabe da relação que ele tinha com o pai. E ele sabe que estar na casa do pai é muito melhor. Então ele se arrepende e volta. E quando ele volta e vai conversar com seu pai, ele fala, pai, me perdoa. O que eu fiz foi horrível. Me trata como um servo do Senhor. E eu acho isso tão precioso, porque não há um diálogo do pai com o filho. O Senhor não conta essa parábola com um pai falando para o filho. Na continuação do texto, fala assim, o pai então, ele fala para os seus servos, trazei-me depressa vestes novas, anel, trazei-me depressa sandálias, matem o boi cevado, é dia de festa, é dia de alegria, porque esse filho meu estava morto e reviveu. Por que não houve um diálogo? E aí eu deixo isso para os irmãos considerarem, porque a nossa relação com Deus, ela não se baseia no Logos. O Senhor não está preocupado com o nosso vernáculo, nosso vocabulário, um bom discurso. Quem faz isso são os homens. Uma boa oração. Inclusive, 1 João 3, 18 ou 17, versículo fora do esquema, João fala assim, irmãos, não amemos de Logos, amemos de fato e de verdade. Porque o Logos fala, ame, mas o amar não vem do Logos. O amar vem de alguém que associa.
Diligência, perseverança, autocontrole, virtude, perseverança, Filadélfia, amor fraternal, amor... Opa, aí vem. O Logos nos fala, não confie no Logos. O Logos nos fala, o fim para você não é ter conhecimento intelectual. Na continuação de 1 Coríntios, Paulo vai trabalhar muito essa ideia. Nunca estive entre vocês com palavras de sabedoria humana. Porque as coisas do Senhor não se dão por meio do Logos. Isso é num curso acadêmico. Isso é numa palestra, um workshop, qualquer outra coisa. Ali é o Logos. Aqui, no meio do povo de Deus, é o pneuma, é o Espírito, que vem e sopra entendimento e te dá forças espirituais para perseverar e faz romper esse caminho de incredulidade que te afasta da casa do Pai. Tenho para mim que o pai não conversou nada com seu filho, porque a nossa relação com o pai não se dá por palavras, se dá por atitude. É como se o pai falasse, filho, você não precisa falar nada, você voltou. O fato de você voltar já me falou tudo que eu precisava ouvir. O fato de você se arrepender e voltar para minha casa, é isso. Nós não vamos estar sentados aqui discutindo coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. A nossa relação com o Senhor não se dá por palavras que Deus escuta, se dá por um coração que Deus vê. É um coração que Deus vê. Por isso, a melhor oração que nós podemos fazer com o nosso Senhor é aquela oração que muitas vezes nós não vamos usar palavras, é uma oração que fala, Senhor, aqui, olha aqui. Quando o Senhor tirou meu pão para provar a tua palavra no meu coração, eu falhei miseravelmente, Senhor. E fui procurar pão em outros lugares e eu estou faminto agora, Senhor. O Senhor fala, ok, então volta. Volta. Porque todos nós seremos provados pela palavra de Deus. Todos nós. A minha oração é que, quando sejamos e somos provados pela palavra de Deus, possamos perseverar, para que sejamos aprovados diante das provas. É termos a fé e temos essa firmeza. E não virarmos o que me parece que é uma das coisas mais terríveis no cristianismo hoje. É pessoas falsas, né? Sabemos, falamos, mas não vivemos. Então, é o que o Senhor já falou lá em Isaías, quando ele fala, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês até se reúnem para estudar a Bíblia, mas amanhã, quando eu estou clamando para vocês, para que vocês provem essa palavra na prática, no seu cotidiano, vocês falam, é isso, Deus? Ok, sobrecarregados de pecados, conduzidos por várias paixões, que aprendem e entendem muitas coisas, mas jamais podem chegar no pleno conhecimento de Deus. Possa o Senhor ter misericórdia de nós e que talvez o primeiro passo para nós seja desejar. Senhor, eu quero ser surpreendido pelo teu pleno conhecimento. Isso se dá por uma vida que obedece. Né? Eu tinha sugerido, vocês vão conseguir cantar? Tinha sugerido para os irmãos a gente orar aquele cântico dos vencedores por Cristo, consagração, quando fala, seja a minha vida um padrão daquilo que eu falar. Você pode falar isso para mim? Você pode? Eu posso falar isso para você? Não, irmão, não escuta minhas palavras, não. Veja a minha vida. Se todos aqui dessa assembleia fossem iguais a você, essa assembleia seria melhor ou pior? Se todos aqui vivessem como você vive, priorizando as coisas que você prioriza, essa assembleia seria mais rica do Senhor ou mais empobrecida? Então esse cântico fala isso, seja a minha vida um padrão daquilo que eu falar. No procedimento, no exemplo. Irmãos, vejam a minha vida. Me ajudem, porque tem dias que o Senhor tira o pão. E a fome da minha alma, fome por sexo, fome por dinheiro, fome por orgulho, fome por honra, fome por glória, isso me dói. Mas eu quero permanecer no Senhor para que Ele me dê da sua santidade
E quando a palavra de Deus me provar, eu transborde do pleno conhecimento de Deus.